bom dia, boa tarde, boa noite. Ilquias do canal Ilquias Magal para mais um vídeo importante para vocês, né? Quero fazer uma análise rápida com vocês sobre essa matéria que está no Globo, onde o governo norte-americano, né, o Pentágono, anunciou que eles temem que o Domo de Ferro de Israel não suporte um ataque em massa do Hezbollah. O equipamento seria vulnerável ao vasto arsenal de mísseis guiados e drones do grupo apoiado pelo Irã. É assim, né? Vamos fazer uma análise do conflito. Uma dica para vocês, né? Quando vocês forem ler as matérias, leiam sobre o assunto em vários canais. Gente, a mídia ocidental, CNN, BBC, aqui por exemplo o Globo, eles são contra Israel, tá? Quem fala que esses canais são a favor de Israel é pessoas que não entendem nada de mídia, não entendem nada de análise, não entendem a história desses organismos, né? Não entende quem os financia, não entende de jornalismo e fica falando bobagem na internet, tá? A mídia globalista, ela é contra, né? Essencialmente eles são contra o judaísmo, contra Deus, contra a Torá, contra Moshe, contra os profetas, contra Yeshua, tá? Então tudo que vem da religião, e Israel, ele é muito conectado à religião, o mundo entende assim. A nação de Israel hoje, o que eles querem é um Israel moderno, como ele é hoje, né? Que aceite toda a pauta globalista, perversa e anti-Deus. Esse é o lado bom. Agora, o lado de Israel religioso, em favor do Israel bíblico, que defenda a existência de Israel e que defenda, por exemplo, a aniquilação dos inimigos do povo judeu, que defenda um templo, a livre adoração e culto dos judeus no Monte do Templo, esse lado o mundo não quer. Esse eles não querem. Você vê a ONU, né? O senhor Antônio Guterres, por exemplo, deu uma declaração agora recentemente na ONU, né? O Hezbollah está atacando o norte de Israel, tanto que quando o Hezbollah declarou seu apoio ao Hamas e atacou o norte de Israel, Israel teve que tirar dali a população, mais ou menos 80 mil judeus que moravam no norte, teve que ser realocados em outras cidades por causa do perigo e dos ataques constantes. Durante mais de 8 meses, de forma ininterrupta, o Hezbollah está atacando Israel. Não houve uma declaração, não houve nenhuma nota de repúdio da ONU. Quando Israel resolveu contra-atacar, que tem atacado várias vezes, quando o gabinete de guerra de Israel e o parlamento israelense aprovou uma lei do governo de Netanyahu de que Israel vai invadir o Líbano para acabar com a ameaça do Hezbollah, aí sim a ONU saiu com a pessoa do Antônio Guterres declarando e pedindo a Israel: não ataquem o Líbano, não invada o Líbano, e disse também, né, entre aspas, não podemos permitir que o Líbano se torne uma outra faixa de Gaza. Ou seja, quando o inimigo ataca Israel, aí não há um problema. Você tem uma outra coisa que vocês precisam compreender, para analisar. Você vê aí, foram eliminados em Gaza quase 40 mil, né? E é interessante, é tudo civil. Israel ataca, parece que nunca tem terrorista, né? Nunca tem nada de mal, né? Nada disso. Só existe gente boa ali. Só existe gente boa em Gaza, gente boa no Líbano, só tem gente boa. Gente da mais assim, alta estirpe. É uma coisa assim. E o mundo compra essas coisas. Você vê o mundo inteiro levantando bandeiras pró-Palestina. Você jamais vai ver uma bandeira da Ucrânia tremulando na Palestina, porque eles não estão nem aí com os ocidentais. Não é só o Hamas que não liga para nós. Os palestinos num todo, eles querem que o povo ocidental se lasque. Mas os idiotas do Ocidente, porque foram idiotizados ao extremo, não é? Um bando de imbecis que moram por aqui, eles não compreendem ainda o que acontece. Que nós estamos... as pessoas estão defendendo um regime que quer o extermínio da cultura ocidental, da cultura cristã e judaica. E aí, a gente fala isso aqui e as pessoas entendem como loucura. Agora vamos lá.
né? Saiu aí o chefe, né, do gabinete lá, não de gabinete, o chefe do Estado-Maior da Defesa israelense, Daniel Hagari, ele declarou que é impossível eliminar o Hamas. Netanyahu, né, não gostou disso, porque esse é o objetivo. Mas por que ele falou isso? É o seguinte, é uma ideologia. O Hamas, ele é mais do que um grupo. Ele é uma ideologia que impregnou a mente dos palestinos e segundo aí as pesquisas feitas na região, várias matérias do mundo ocidental inclusive propagam, é que hoje o número de apoiadores até dentro da Cisjordânia em favor do Hamas já supera os 50%, ou seja, a guerra tem tornado as pessoas mais hostis a Israel. Então a ideia de que você vai eliminar o terror, pelo contrário, você aumenta, porque você vê, claro, alguns civis são afetados. Aí você vê ele perdendo o filho, perdendo o pai, a mãe, perdendo seus negócios, vendo a vida destruída. Ele canaliza sua raiva, sua revolta contra Israel. Por quê? Porque contra o Hamas eles não podem fazer nada, né? Porque o Hamas está ali pertinho. E se um dos, né, dos combatentes do Hamas ouvir alguma coisinha ali dentro, aquela pessoa acabou para ela. É outra coisa que vocês não vão ouvir, né? Você não vai ouvir isso abertamente. Então, o conflito em Gaza ele é muito cuidadoso. Israel tem um problema. Existem na faixa de Gaza hoje mais de 100 reféns ainda. Israel não pode simplesmente, se não houvesse nenhum refém, vocês acham que Israel estaria preocupado? Israel iria, mas sem sombra de dúvida, se não houvesse, se fosse feito só um ataque naquele 7 de outubro e não tivesse nenhum refém, Israel já teria varrido Gaza do mapa, Israel já teria exterminado aqueles 1 milhão de palestinos da terra. O mundo ia chorar, ia fazer festinha, e por 6 meses a 1 ano ia reclamar, mas daqui a pouco o mundo esquece de novo e vida que segue. É isso que ia acontecer, porque é o que acontece, entendeu? É isso que ia acontecer. E o mundo teria que se submeter de novo, porque Israel é uma nação muito poderosa. Então, é isso que iria acontecer, mas tem reféns. Você tem reféns do outro lado. E outra coisa, tem vários analistas aí que nunca foram. Eu, por exemplo, eu nunca fui para a guerra. Eu ouço muitos militares, eu ouço muitos canais de Israel. Aqueles que são a favor do Netanyahu e aqueles que são contra também. Vocês têm que ouvir os dois lados para você tirar proveito do que está sendo falado. Eu ouço mídias contra Israel e também ouço a favor de Israel. Eu ouço mídias de direita e de esquerda, de centro, liberais e não liberais. Você vai ouvindo, você lê em vários jornais. Você consegue pegar um escopo interessante do que está sendo falado. Entendeu? Porque senão você fica achando que um lado é santo e o outro é muito malvadão. E isso, nada é maniqueísta, assim, nada é dicotômico, nada é assim, tá? Israel não é um país santo, irrepreensível, não é assim, tá? Agora, esse conflito entre Israel e o Hezbollah, tá? Inclusive, tá bom? O vice-chefe de segurança de Israel está agora em Israel, tá? Ele visitou os Estados Unidos, foi fazer uma reunião no Pentágono com os Estados Unidos e ele já avisou, o verão em Israel vai ser muito quente. A guerra em Gaza vai dar uma pausa e o Israel vai centralizar suas forças totalmente no norte, tá? Provavelmente Israel vai tentar fazer um acordo aí com o Hamas, com a Gaza, vai tentar libertar alguns reféns, vai fazer alguns ataques e vai continuar, algumas forças militares vai continuar ali na região lutando, mas vai diminuir bastante, e Israel vai convocar os 350 mil reservistas que existem lá, vai aumentar a sua força e vai focalizar totalmente no norte contra o Hezbollah. E aí nós estamos falando o quê? Do Hezbollah, o Irã vai se envolver fornecendo armas, Estados Unidos vai também mandar armas para Israel, né? Porque aí a questão do Hezbollah é um inimigo muito mais hostil, né? Mais hostil que o mundo realmente não gosta, e não é um grupinho fraco, é um grupo que tem um armamento mais sofisticado, é mais poderoso, entendeu? Ele é muito mais perigoso. E aí tem outro detalhe, não tem reféns do outro lado. Vocês entendem isso? Não existe reféns do lado do Hezbollah. Então vai ser uma guerra muito mais cruel. Vai ser pura violência. Vocês vão ver ataques devastadores dos dois lados para, assim, de aniquilar um ao outro. Israel vai ver, por exemplo, um túnel do Hezbollah que existe no norte, no sul do Líbano.
Israel não está preocupado se tem refém lá dentro, porque lá só tem só inimigo. Então taca gás lá dentro, joga gás lá, joga gás cloro lá dentro e faz eles sufocarem lá dentro. Se dane, o conflito vai ser num nível assim avassalador, vai ser algo assim que vai espantar o mundo, o nível de crueldade que vai ser feito dos dois lados, Se houver uma guerra entre Israel e Hezbollah, o que vai ser relatado para o mundo, o que vocês vão ver, né? Se eles... E provavelmente aí, né, o que o mundo quer, o que essa elite satânica que domina as mídias quer, é censurar para que só chegue para você a água com açúcar, que você gosta de ouvir. Agora, você imagina, por exemplo, se isso aqui explodir e vai acontecer, isso aí não é questão de se, mas quando, né? Agora, você imagina se o Irã se envolve, Estados Unidos se envolve, porque aí não tem mais refém. A guerra em Gaza, o que mantém o Hamas de pé e Gaza existindo, é justamente porque há reféns judeus lá dentro. Então Israel tem que ser cuidadoso, Israel está tomando todo o cuidado do mundo. É só você ver os ataques hoje mesmo, né? Foi ontem, desculpa. Israel fez um ataque cirúrgico num carro e matou o responsável pelo transporte de armamento do Irã para o Líbano e para o Hamas. Ele era um palestino, ele era responsável também pelo transporte de armas desses grupos dentro do Líbano. Israel eliminou ele ontem, num ataque cirúrgico perfeito. Então vários cabeças estão caindo, Israel mata muitos cabeças. Agora as pessoas não têm noção, e tem gente aí na internet só torcendo, aí tomara que tenha um conflito, que Israel faça isso, que a Palestina faça isso, que o Hezbollah faça isso, que o Irã faça isso. As pessoas não têm noção do que é uma guerra. Pessoa que nunca serviu, tá? Aí tem canal aqui no Brasil de pessoas, só porque o camarada foi do exército, ele acha que ele sabe o que é um conflito. Gente que defende, você imagina, gente que defende China e Rússia, quer que esse grupo ganhe no mundo e domine o mundo. Você imagina um regime daquele dominar o mundo inteiro? Aí você viver sob um regime onde, se você fizer uma crítica a um político, você de repente você desaparece da terra. Imagina aí como é que vai ser, coisa linda. Mas você imagina também se o regime globalista dentro dos Estados Unidos, na Europa, ganha e domina o mundo. Aquilo que a gente viu durante, né, o flagelo de 2020 a 2022, né, do conflito, da PAN, né, pandemia, se eles puderem fazer aquilo sem nenhuma resistência, o que esses camaradas vão fazer no mundo? Pensa aí, né? Então, assim, enquanto houver divisão, facção, briga entre um e outro, perfeito, deixa eles brigarem ali o tempo que for necessário. Agora, se um grupo dominar o outro, acabou, vai se tornar insustentável, né? O conflito que nós estamos vendo entre Israel e Hezbollah é só aquilo que a carta do Albert Pike está fazendo. O Hamas já unificou, né? O conflito do 7 de outubro, que começou ali, fez com que o mundo islâmico, de certa forma, se unisse em favor de uma causa, né, palestina, e agora eles vão se trucidarem com Israel. Mas eu quero que vocês analisem isso, tá? Analisem isso. Um conflito entre Israel e Hezbollah não é nada do que vocês estão vendo em Gaza. Não vai ter nada a ver. Um conflito entre Israel e o Irã, envolvendo Israel, Hezbollah. Do outro lado do Hezbollah, nós vamos ter Irã, Rússia, China. Nós vamos ter o Hamas também, a Jihad Islâmica em favor deles. Nós vamos ter a Síria, milícias dentro da Síria e do Iraque. Nós vamos ter grupos dentro países que já declararam apoio, né? Paquistão, né? Os talibãs no Afeganistão, que já pediram ajuda. Nós vamos ter os Houthis no Iêmen, que eles vão atacar com muito mais força o sul de Israel, e os navios no Mar Vermelho vão bloquear o comércio por ali. Nós vamos ver a inflação no mundo explodir. Nós temos outro problema grave, que vai ser o quê? O Irã ameaçando fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa de 30% a 40% do petróleo do mundo. Aí, irmãos, a economia vai colapsar num instante. E do outro lado de Israel, nós temos Israel, nós vamos ter a União Europeia ajudando Israel, nós vamos ver os Estados Unidos mandando armamento pesadíssimo em favor de Israel e se envolvendo. Não adianta. Um conflito entre Israel e Hezbollah não vai ficar só entre os dois.
vai se intensificar e nós vamos ver o uso de tecnologias de armamento, de devastação como jamais visto. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ele deu uma declaração aí recente dizendo assim que Israel não se engane, não há nenhum ponto seguro em Israel, eles já mapearam tudo. Não o Hezbollah, porque o Hezbollah não tem uma inteligência sofisticada, mas o Irã e a Rússia têm. Então o que... claro, e a Coreia do Norte vai se envolver também, porque a Coreia do Norte já fez um acordo aí de defesa mútua com a Rússia. Então assim, a Coreia do Norte, Cuba, tá? Cuba tem um serviço de inteligência o melhor da América. E esses grupos, eles passam tudo, eles mapeiam Israel, porque tem espião dentro de Israel também, não é só Israel, não é só o Mossad que faz isso. E eles vão, mapeiam e mostram tudo para o Hezbollah. Então o Hezbollah já tem um mapa de Israel, todos os pontos seguros ou os pontos falhos. Nós vamos ver um ataque assim, coisa espantosa que vai acontecer. E como eu falei, não tem refém dos dois lados, vai ser coisa assim... tenebrosa, vai ser assombroso o que esses grupinhos vão fazer aí no mundo, né? Por isso, irmãos, nós devemos orar, que Deus nos proteja, nos ajude, guarda nossos irmãos que estão lá em Israel e aqueles que temem ao Senhor, que estão dentro desses outros países aí também, como o Líbano e os outros, porque lá existem aqueles que também reconheceram o Senhor, Yeshua como Mashiach, que se converteram e que estão no meio dessa loucura toda. E o Senhor vai ver esse caos que vai se entornar aí, né? O Senhor vai ver seu povo no meio dessa loucura toda. Ele vai cuidar dos seus, né? Da forma que está descrito. Agora, eu quero mostrar para vocês agora nesse finalzinho, deixar claro para vocês um texto das Escrituras, né? Que é aquele tanto de Zacarias 12 como Zacarias 14, que descreve, né, a guerra, a invasão de Jerusalém que vai acontecer. Por quê? Porque Israel está se tornando um peso, um fardo para as nações. Nós vemos muitos grupos na Europa, os próprios Estados Unidos, né, declarando aí que não vai... a Casa Branca está retendo o envio de armas. A própria União Europeia, com alguns países como Espanha... nós vemos 3 países como Espanha, Noruega e o outro país agora hoje, né, a Armênia, reconhecendo a Palestina como um país, porque eles acreditam que só assim para haver paz. Então o que está acontecendo? Enquanto a guerra se intensifica e o mundo fica pressionando Israel para fazer paz e se submeter a essa loucura, e Israel não aceita, então está todo mundo em favor de quê? Da Palestina, porque o mundo islâmico é muito grande e é muito mais... difícil lidar, por quê? Porque eles têm milhões dentro de cada nação do mundo. Então eles estão tentando pacificar um lado, pressionando o seu aliado, que é Israel. Israel não se submete. No fim, nós estamos vendo todo mundo se voltar contra Israel. No final do conflito, o mundo inteiro, aí nós vamos vivenciar Gog e Magog, que vai ser todas as nações da terra vão se voltar contra Israel num ataque devastador, como está descrito em Ezequiel 38 e 39, como está descrito em Apocalipse capítulo 20, tá? Gog e Magog é a guerra final, só existe um Gog e Magog, não tem 2, é um Gog e Magog e vai ser a batalha final, e vai ser todos contra Israel. E aí o Senhor vai intervir, como descrito em Zacarias capítulo 14, como descrito em Mateus 24, Lucas 21, que o mundo verá o sinal do Filho do Homem, né? Porque ele virá até ali a região do Monte das Oliveiras e ele rasgará o monte no meio, né? E é desse monte, é do domo que está sendo dito. Ele vai ser fendido, tá bom? Fendido, e o mundo verá, né, o trono como um mar de fogo, um mar de vidro misturado com fogo fluindo. É por ali que as pessoas que estão em Jerusalém vão fugir. Ora, se ele vai vir reinar em Jerusalém, para que vão fugir de Jerusalém por meio desse monte, não é? A fuga é porque o Senhor vai abrir o mar novamente no fim dos dias, para que seu povo saia desse exílio, dessa terra louca que nós estamos vivendo, tá bom? Deixo isso para vocês, meditem nesses textos que eu mencionei e meditem no que está por vir, tá bom? Nós estamos no meio do ano e isso aqui seria algo
vai ser algo, né? Infelizmente nós não vemos nenhuma perspectiva de paz, nenhum lado quer paz e não apareceu ninguém que seja capaz de fazer a paz aí. Então, o que está sendo preparado para o mundo é algo triste e devastador. Mas que Deus nos guarde e nos ajude e nos esconda de todo o mal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Um abraço a todos, fiquem com essa análise. Tchau, tchau.